cujo tema é megaprojetos e a lógica das cidades globais no neoliberalismo. A gente vai abordar um tema mais concreto, mais recente, a questão da financiarização da política habitacional, né? Nós temos dois convidados aqui, que é o Henrique Frota, que é advogado, secretário executivo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, membro da equipe do Direito à Cidade do Instituto Polis e membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares. E a professora Luciana Royer, da FAO-USP, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAO, doutoranda cuja tese foi Financiarização da Política Habitacional, Limites e Perspectivas, gerente de projetos no Ministério das Cidades, secretária executiva do Conselho Municipal de Habitação do município de São Paulo e professora do Grupo de Disciplina de Planejamento Urbano da FAO-USP. A gente vai começar com a professora Luciana, a gente agradece a presença dos dois já de antemão e vamos começar então. Boa aula! Boa noite. Vou botar meu cronômetro aqui. A gente não se perder, meus alunos sabem do que eu estou falando. Eu sempre boto os cronômetros para eles não se perderem nas apresentações. Né? Bom, eu vou tentar falar de pé e passar algumas imagens para vocês. O que eu trouxe hoje diz respeito um pouco, tentando dialogar com os outros dias do curso, né? E dialogar com o último dia, amanhã, que tem uma fala muito interessante sobre a violação dos direitos e as resistências a essas violações. Acho que o Henrique, conversando rapidamente com ele, disse que vai começar esse tema hoje também. Então eu vou trazer para vocês o nosso tema, meu e do Henrique, hoje é um tema bem espinhoso, um tema mais duro de tratar. É o tema das finanças e da cidade, dessa relação, de como ela se dá e de como a gente consegue visualizar isso e identificar essas questões no tecido da cidade, no território da cidade, como a gente pode pensar alternativas, né, para essa dominância tão acachapante que é o que a gente vive hoje. Bom, de que cidade que a gente está falando, né? Aonde essas finanças incidem? A Karina e a Paula, professoras, colegas minhas, do grupo de disciplinas de planejamento urbano da FAO, aposto que elas trabalharam com vocês um pouco a questão da precariedade urbana e habitacional na qual a gente vive. É um olhar um pouco catastrofista isso? Não. Né? A gente, nas nossas universidades públicas, acaba tratando muito das materialidades de cada uma das disciplinas e olhando um pouco o conteúdo para aonde esses profissionais que nós formamos, aonde eles vão atuar. Né? O que significa ser advogado formado numa escola pública? O que significa ser arquiteto formado numa escola pública? Ser um urbanista formado numa escola pública? E mesmo numa escola privada, que também tem uma responsabilidade social a partir de onde está falando. Né? E é essa realidade que a gente está mostrando, uma palafita em Salvador, né? Ela não é um ponto fora da curva, não é uma comunidade, uma completa exceção na urbanização brasileira, assim como também não é o Rio de Janeiro, né? Isso é uma favela completamente consolidada, a Rocinha, já está ela em toda de alvenaria, né? Que tem muitas irregularidades. Se a gente não trabalha mais, trabalha com outros conceitos para tentar identificar e entender o que é uma comunidade desse tipo, que tecido urbano é esse, que tipo de regularização, quais são as políticas que devem incidir sobre isso. Né? Teresópolis, onde teve uma tragédia recentemente, então você tem problemas de áreas de risco. Né? São lugares diferentes do país que não são a completa exceção. Né? São lugares reais, são problemas objetivos que desafiam as políticas públicas, desafiam os gestores, desafiam os arquitetos, os urbanistas, os advogados. São áreas de risco geológico, áreas de risco ambiental, favelas, cortiços. Cortiço, difícil a gente ter foto de interna de cortiço, porque
o pessoal não deixa tirar com razão, porque é muita invasão da intimidade também das famílias, conjuntos habitacionais irregulares, loteamentos irregulares, né? O que a gente tem, o que se vê em comum nessas fotos, nessas imagens? Inadequação da moradia. A moradia ainda é inadequada. O tamanho da moradia, o número de pessoas que moram nessa moradia, a conservação. Algumas não têm banheiro, ou no caso dos cortiços, compartilham banheiro. Tem uma alta densidade populacional, né? Um acesso precário a serviços em geral e à infraestrutura urbana em particular. Insegurança na posse. Essa insegurança na posse, ela é raiz de muitos problemas de inserção e de inclusão social. O Henrique fala disso muito melhor do que eu. Risco de deslizamento, de alagamento, de incêndio, né? E isso é oriundo da... Por que acontece isso? Eu não sei se a Karine e a Paula falaram nisso, vocês, por favor, me abanem se elas estiverem falando, se eu estiver repetindo, né? São características estruturais da urbanização da sociedade brasileira. É super importante, eu fico muito feliz de estar falando isso aqui na Faculdade de Direito, para um público majoritariamente formado de estudantes de Direito, de tentar entender o que significa, quais são as características históricas da formação das nossas cidades, né? Quando um juiz dá uma sentença falando que é para desocupar a área de manancial, né? Até dá para entender que, de fato, a área de manancial não é para ser ocupada. Mas como é que as pessoas chegaram até lá, né? Qual que é? Há um julgamento moral? Elas foram lá porque querem morar naquele lugar longínquo e com pouca infraestrutura? Não é exatamente o caso. Tem uma característica histórica de ocupação de áreas ambientalmente frágeis, né? De uma urbanização excludente. Excludente por quê? Excludente porque não foi uma urbanização que gerou oportunidades de acesso ao serviço e à moradia adequada para todos que vieram na cidade na época das migrações, quando da industrialização. O Brasil industrializou na década de 50 até 70. Né? Essa industrialização foi vindo junto com muita urbanização, óbvio, né? E essa urbanização ela foi feita numa velocidade incrível e de uma forma excludente, nesse sentido de que as famílias não puderam ter acesso à infraestrutura urbana necessária. E essas cidades tiveram um crescimento contínuo e foi adensado isso nas periferias da cidade. Teve um crescimento contínuo, agora parou desde a década de 90, nos anos 2000, você não tem mais uma taxa de crescimento como a gente tinha nos anos 60 e 70. Né? No entanto, e parte do problema da questão das finanças na cidade, um dos grandes problemas que a gente vê é justamente como essa dominância das finanças ela aprofunda a segregação e a exclusão socioterritorial que a gente tem. Então, a gente tem uma característica da urbanização brasileira, era isso que eu queria que vocês pensassem, é uma urbanização que veio com a industrialização, uma industrialização feita com baixos salários, que não permitia que houvesse pagamento para a moradia, né? Então havia ocupações irregulares, a gente sempre usa o exemplo do trabalhador com carteira assinada na Volkswagen que morava numa favela em São Bernardo, numa área ambiental. O que significa ser um trabalhador formalizado e morar numa habitação informal, numa favela, numa área de risco, ambientalmente frágil, né? Essa dualidade não é uma excrescência, não é uma coisa, um paradoxo, são duas faces da mesma moeda. O Brasil só conseguiu se industrializar e ter uma indústria competitiva internacionalmente porque justamente os salários pagos, o custo que essa indústria tinha com a mão de obra era muito baixo. Para ele ter essa mão de obra com custo muito baixo, ela tinha que morar em áreas que não tivessem custo algum para as famílias e muito menos para o empregador. Né? Então, essa característica básica da urbanização brasileira de ser em áreas ambientalmente frágeis, nas periferias de grandes capitais,
ligadas a funções industriais na década de 70, que criou áreas distantes e longínquas, no caso das grandes capitais, menos no caso do Rio de Janeiro, que é um caso um pouco mais específico, mas que tinha uma grande periferia desprovida de infraestrutura, das mais diversas infraestruturas, é uma marca de nascença das nossas cidades, da urbanização brasileira. Essa marca fundadora é nesse caldo que o Brasil se insere nessa nova etapa do capitalismo. Okay? Não é que a gente nasceu com os prédios da Berrini, né? Quando a gente fala de cidade global, não é só essa imagem arquitetônica. O Brasil entra na época das finanças, aqui soldado da urbanização. Em 1940 o Brasil tinha menos de 20 milhões de habitantes, em 2010 160 milhões. É muita gente, muito rápido nas cidades. E não é por falta de planejamento, era isso só que eu queria pontuar com vocês, porque às vezes a gente vê algumas análises dizendo que foi falta de planejamento. Se tivesse planejado, estava tudo certo, né? Era só contratar nós, arquitetos e advogados, e estava tudo certo. Não é isso. A gente é bom, né, Henrique, mas não é disso que se trata, né? Então, arquitetos e advogados são importantes, são fundamentais, mas não é pela ausência de planejamento que as cidades brasileiras têm essa marca excludente, né? Pela característica do tipo de urbanização que a gente tem. O mercado habitacional é restrito, sempre foi restrito, você não tinha uma produção estatal que fosse suficientemente grande a ponto de acolher essa população na época da industrialização e mesmo depois, né? Essa equação salário-renda, preço da terra, moradia, excluiu essa população de menor renda do mercado formal. A produção estatal, quando houve, isso foi a partir da década de 70, ainda que a gente tenha tido históricos antecedentes do Estado na habitação, foi a partir de 64 com o BNH que se teve uma produção habitacional expressiva, mas ela não atingiu renda mais baixa, não garantiu acesso à terra urbanizada e adequada. Isso não quer dizer que não houve, a gente não teve experiências de programas relativos a isso. Teve o Profilurb, que era um programa de lotes urbanizados, teve o projeto Cura, teve projetos interessantes no âmbito do BNH, mas eles não arranharam a necessidade que existia de habitação e de terra urbanizada para essa população, né? Então, esse tipo de palafita ou de situação de precariedade ainda existe no Brasil, ainda existe nas cidades brasileiras, elas fazem parte desse cotidiano, né? Isso é Pará. Beleza. Isso aqui é a favela da Paz, a comunidade da Paz em Itaquera, já que a gente estava falando de megaprojetos, bem pertinho do Itaquerão. Olha só a situação de saneamento dessa comunidade, né? Tem córrego, as casas dando pro córrego, bananeiras. Às vezes as imagens são importantes da gente fixar o tipo de ocupação e entender como a gente vê às vezes uma favela, quando a gente vê da rua, a gente não percebe que tem por detrás, às vezes, situações de precariedade de saneamento. Às vezes ela é só uma alvenaria, mas às vezes não, às vezes tem situações mais gritantes. Normalmente nas favelas a gente tem, dentro de cada comunidade grande, de cada grande favela, você tem áreas que são áreas mais precárias do que outras, e isso é bem relevante. Estou lembrando que a Karina deve ter apontado isso ontem. Incêndios em favelas, isso é algo muito frequente, infelizmente ainda, por questões não se sabe, tem até uma dissertação de mestrado que estudou isso, os incêndios em favelas, se eram criminosos ou não, né? Mas tem uma quantidade muito grande de incêndios em favela por conta até do risco que é esse tipo de ocupação, né? Essa aqui é a favela do Pinho, muito colada no trem. Você vê as casas coladas no muro que separa da linha do trem, de uma precariedade muito grande em relação a materiais, né? A habitabilidade,
E, de novo, mais uma imagem bonita da Rocinha, ela tem uma beleza, né? Então, esteticamente, ela não é à toa que arquitetos do mundo inteiro vêm e começam a brincar com as formas da favela, e a imaginar cores, e achar que a regularização da favela também vai se dar com exercícios estéticos em cima dessa imagem. É claro que a saída, né? A solução não é pontual, não são soluções, não é um urbanismo de acupuntura que vai resolver isso, não são boas práticas, né? Não tem uma idealização da cidade, não é a cidade do espetáculo. A gente tem, e isso ficou para a nossa geração, a de vocês, dos filhos de vocês, a gente tem que enfrentar esse passivo e enfrentar o que a gente tem e o que tem por vir em termos de demanda demográfica, né? Dar visibilidade aos invisíveis, essa primeira parte que eu tentei mostrar para vocês, né, com essas imagens, falar sobre esse assunto, é um ponto fundamental. Quando se trata de segurança da posse, quando a gente fala de dar nome aos bois e mostrar os números reais, dar visibilidade às situações habitacionais que estão escondidas e ocultas. Cortiço é uma situação, é uma precariedade habitacional que muitas vezes é oculta, não se enxerga, não se vê, né? Dar visibilidade para isso é algo de uma importância muito grande. Desmontar a representação ideológica da cidade. Qual é hoje? Outro dia fui ajudar meu filho a fazer um trabalho da escola, pedindo uma imagem que representasse a cidade de São Paulo. Adivinha o que os amiguinhos levaram? Ponte Estaiada. Ponte Estaiada, né? Que representatividade tem da cidade? Ela é uma representação ideológica de uma cidade global, de uma cidade inserida no mercado, moderna, dinâmica, sem esses arruaceiros parando Paulista toda hora, né, sem esse pessoal fazer bagunça. Não, é uma cidade bonita, que só tem carro, porque ela não passa ônibus, né, em cima da ponte Estaiada, só passa carro. Só carro bonito. Então, é uma representação ideológica da cidade que se faz de o que é a cidade ideal, como é essa cidade ideal, que tipo de vivência que você tem que ter na cidade, né? Ampliar espaços de participação, sempre a gente tem mais e tem que lutar para ter mais e para continuar tendo. E o Estado precisa atuar, muitas vezes arbitrar, e entender que faz parte do papel do Estado também, resolver, se não resolver, equacionar conflitos, né? Cidade, uso é conflito. Um exemplo muito trivial disso é a gestão da Praça Roosevelt, né? A Roosevelt é um espaço público, certo? Certo. O que tem conflito lá? Conflito entre os moradores e os skatistas, conflito entre quem está querendo usar a praça com o seu animal e quem está querendo usar com o mesmo skate, horários, sons. Mas é isso, é cidade, é vida, é conflito, né? Então, entender a gestão da praça tem que ser algo participativo, construído comunitariamente, etc. É um exemplo muito micro, né, de uma realidade que significa a gestão dos espaços da cidade, né? E trabalhar uma abordagem integrada da questão. Isso é óbvio, né? Parece óbvio para vocês, mas às vezes a gente tem que falar que, olha, resolver o problema habitacional não é só construir casa, parece óbvio, mas não é. Às vezes a gente tem que dizer que todo o leque de programas que tem que ter para uma cidade, a questão habitacional e urbana é tão multifacetada, existe uma série de ações que sejam endereçadas. Para endereçar corretamente, você precisa que essas ações sejam transversais, multiescalares, os mais diversos especialistas, né? Então ela tem que ter uma complexidade que dê conta do que é a própria questão habitacional. Bom, opa, não é esse aqui, socorro.
Agora que eu ia entrar na parte das finanças, não é obrigada a estar pensando em muita calma nessa hora. Puxa, você não deu. Agora que eu ia entrar com vocês na questão das finanças, justamente. Só falta não ter gravado bem capaz. Ah, não, agora achei. Já que eu botei tudo aqui. Ah, tá. Bom. É nesse contexto, essa agora a chave que eu queria entrar na questão das finanças com vocês, é nesse contexto de precariedade que se insere, tá? Então não é em qualquer cidade, vamos ter isso em mente, é nessa cidade que a gente vive essas poucas e parcas imagens, que se insere o movimento especulativo desse capital mundial, né? A gente tem que compreender as mudanças e as permanências na produção do espaço urbano brasileiro para entender como esse movimento especulativo do capital internacional entra e penetra no seio da nossa cidade, né? Das cidades brasileiras. Estou falando isso por quê? Porque análises exógenas do que é a influência das finanças nas cidades brasileiras é algo que não nos ajuda a ler e a entender. Pode ser muito interessante para a gente entender o movimento capital internacional em geral, mas não nos ajuda a entender de fato como é que se dá essa influência aqui e o que permanece das nossas estruturas patrimonialistas, das oligarquias e da estrutura do mercado imobiliário, da indústria imobiliária no Brasil, o que muda com a entrada das finanças, na produção do espaço urbano brasileiro, que tipo de agente, que tipo de produtor, como é que isso se dá, né? As pesquisas que a gente tem feito lá na USP, tanto no Lab Cidade quanto no Lab AB, onde eu trabalho, pesquiso, são feitas nesse sentido, de entender quem são os agentes, quem são os atores, quais são esses capitais, como é que essas coisas se desenvolvem nas cidades brasileiras a partir desse novo momento das finanças mundiais. Estou partindo do pressuposto de que há um novo momento, né? Eu construí a minha tese baseada no Harvey e no Chenet, há críticas a esses dois autores, mas eu acho que a mundialização do capital, tal como o François Chenet, Suzanne Kronoff, os autores da escola regulacionista, como eles viram essa flutuação desse capital e a forma como esse capital entrou no mercado imobiliário internacional e no Brasil, ela tem um poder explicativo muito grande para entender o que aconteceu por aqui, né? Existem leituras marxistas um pouco mais ansiosas do marxismo tradicional, que acham que isso não é por aí, que as coisas não se dão desse jeito. Existem outras leituras mais do neoliberalismo que também mostram esse movimento desse capital de uma outra forma, mas a escola regulacionista, com todas as questões que ela carrega, tem um poder explicativo muito grande para entender as questões que acontecem nas cidades, né? Vamos falar um pouquinho, e aqui eu tomei emprestado os slides da aula de uma professora, colega nossa, a professora Beatriz Rufino, que estuda a questão das incorporadoras, para trazer para vocês um pouco a explicação desses instrumentos financeiros, né? O que muda e o que permanece, né? O financiamento às incorporadoras e ao setor imobiliário no Brasil, nos anos, sempre se deu nos anos 70 e 80 por meio do BNH, tá? Então, boa parte do parque construído que vocês conhecem de São Paulo, vários imóveis que a gente vê por aí, os famosos prédios dos anos 70, né, foram construídos no âmbito do BNH, do SFH.
Então, o financiamento a essas empresas, a essas incorporadoras, era feito por meio do Estado. Tinha por base o FGTS e o SBPR. Boa parte do parque construído das áreas centrais das nossas cidades, que foram construídos nessa época, foram feitos com financiamento do BNH. A partir dos anos 90, com o processo de abertura da economia que aconteceu no Brasil e já um processo do neoliberalismo vigente no mundo inteiro, né, o que acabou acontecendo foi uma ligação cada vez maior entre o mercado financeiro e os imóveis. Né? Antes, mercado de capitais trabalhava com indústria produtiva, que não tinha a ver com o mercado imobiliário, né? E o mercado imobiliário tinha lá o seu tipo de mercado, o seu tipo de industrial, a sua elite, a sua forma de financiamento quase que apartada das outras indústrias. Né? Você tinha um tipo, no caso do Brasil, você tinha um BNH que funcionava para ela, para essas grandes indústrias, mesmo para as indústrias de construção civil também, porque o saneamento também foi custeado nos anos 70 com recursos do BNH. Então, havia quase que uma esfera protegida, né, desses investimentos, né, para esses investimentos do restante da indústria. Com a abertura de capital e com a vinda de recursos internacionais que estavam, vamos dizer, de uma forma muito simplificada, que estavam sobrando no mercado internacional por conta da queda decrescente da taxa de lucro, por conta da crise do petróleo. Existe uma série de fatores que eu não vou me meter aqui, porque o meu foco é outro, do porquê existia nos anos 90 e nos anos 2000 uma sobra de capitais que queriam aportar em algum lugar para poder exercer a sua valorização e vieram para os países da periferia, né, especialmente no Brasil, acabaram adentrando no final dos anos 90 para o mercado de títulos financeiros no Brasil, porque a taxa de juros era altíssima, muitos entraram para financiar a dívida pública brasileira e continuam até hoje, né? O Plano Real deu certo muito por isso, por esses recursos externos que vieram financiar essa dívida pública brasileira. Isso veio desses capitais que estavam sobrando, entre muitas aspas, e que vieram para cá buscando uma melhor rentabilidade desse seu capital. Nos anos 90, com esses novos instrumentos financeiros, a partir de 93, depois da lei do sistema financeiro imobiliário, a partir de 97, essa ligação entre o mercado financeiro e os imóveis, por meio de títulos imobiliários, eram como títulos da dívida pública, né? Mas com uma base em negócios imobiliários. Né? Eram empreendimentos corporativos, feitos por instituições financeiras, instrumentos que procuravam tirar os bancos, fazer uma certa desintermediação bancária, fundos de investimento imobiliário, vou falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco, e crédito de recebíveis imobiliários. A lógica, a lógica espacial que tinha era uma lógica fragmentada com locais de grande valorização. Para que você pudesse valorizar esses novos empreendimentos feitos por essa lógica, financiados por esses fundos de investimento imobiliário, eu precisava de locais que tivessem grande visibilidade, eu precisava de locais que fossem concentrados e que mostrassem essa cara dessa nova cidade, essa ponte estaiada, linda e maravilhosa, que seria então esse lugar novo que promoveria essa valorização desses investimentos. Né? Quando, no começo dos anos 2000, ainda com esse processo dos instrumentos financeiros acontecendo, né, ele não parou, ele continua até hoje, ele está forte, ele está crescendo cada vez mais. Eu não sei se vocês sabem, notaram esse programa de investimento do interino, como chama? Crescer, não? Esse programa de crescimento, sei lá. Esse que ele lançou a semana passada, inteiro custeado por meio de FIIs, de fundos de investimento imobiliário.
o FII, Fundos de Investimento, e Fundo de Investimento Imobiliário, tem os dois, são fundos de investimento. O modelo fundo de investimento veio para ficar. Não são custeados com FIIs, desculpa, são custeados com fundos de investimento. Esse modelo de ligação entre mercado financeiro e infraestrutura, mercado financeiro e imóveis, mercado financeiro e bens imóveis veio para ficar, né? Com a abertura de capital das incorporadoras, das grandes incorporadoras do Brasil e do mundo, isso foi um processo que mudou muito a indústria imobiliária no Brasil, né? Houve então a ligação desse mercado financeiro com as empresas por meio de ações, mas se deu muito mais por empreendimentos residenciais e não por empreendimentos corporativos, tá? Grandes incorporadoras, as estratégias utilizadas de expansão geográfica, com parcerias, fusões, aquisições de empresas, com uma lógica espacial difusa, uma tendência procura por grandes lotes em áreas periféricas, tá? Então você tinha um tipo de atuação, de olhar para dessas empresas que procuravam verificar uma força no seu investimento, um retorno que fosse um retorno que tivesse a ver com aquilo que eles estavam investindo. O que são esses fundos de investimento? O que é esse crédito de recebível imobiliário? O que são esses instrumentos financeiros imobiliários, né, a partir dos anos 90? Vocês ainda vão ouvir falar muito deles, né? São cria o caso do certificado de recebíveis. Faz o empreendimento, você tem um empreendimento real, certo? Um edifício, um shopping, alguma coisa assim. Esse empreendimento real, ele tem que ter um fluxo de caixa, então alguém pagando mensalmente por isso, né? Esse alguém que paga mensalmente por isso gera o que eles chamam de recebíveis. Esses recebíveis se juntam, a gente junta com outro recebível de outro empreendimento. Aí empacota-se, o nome é esse mesmo, fazem um empacotamento desses recebíveis, calculam o risco de não pagamento, de default, partilham isso em títulos. Esses títulos são vendidos em mercado, em câmaras de negociação, né? Esses títulos são vendidos a investidores, normalmente são investidores institucionais, ainda não tem CRI para pessoa física, eu acho. Esses investidores institucionais compram esses títulos. Depois desses títulos comprados desses investidores, esses investidores pegam as suas carteiras e muitas vezes também revendem as carteiras. Então isso vai alavancando de uma tal forma, gera-se um dinheiro que vem de um fluxo que continua lá. Mas esse pequenininho continua lá, ele alavancou uma série de operações financeiras, né? Agora pensem comigo, esses títulos que alavancaram esses empreendimentos, que tipo de empreendimento tem que ser esse empreendimento? Qual que é a principal característica dele? Atingir o déficit habitacional? Claro que não, né? A principal característica dele é fazer algo que seja atrativo para o investidor. Tem uma coisa que ele não pode acontecer com ele, é ele não pagar, ele não ter esse fluxo. Então toda a arquitetura, até a arquitetura física muda por isso. Você vai construir um tipo de cidade, um tipo de investimento, um tipo de edificação que tenha interesse de investidores que fazem securitização desses títulos, que saibam que aquilo tem menos risco, que saibam que aquilo tem uma gestão compatível, que não gere esse default e que, portanto, gere esses retornos para esses investidores que estão em fundos de investimento, sabe-se lá onde, né? Então, veja, é algo que parece muito distante da gente, fundos de investimento, investidores, o mundo das finanças, que parece que não tem nada a ver conosco, que acaba influenciando diretamente o tipo de cidade e de vivência e de ambiência urbana que a gente tem. Os fundos de investimento imobiliário
parecem muito na lógica com o que eu acabei de descrever para vocês do certificado de recebível imobiliário. O que muda é a regulamentação financeira disso, e o certificado não é um fundo, o certificado é um papel, né? Um fundo de investimento, ele pode ser proprietário de alguma coisa. Então, o Porto Maravilha, parte do Porto Maravilha o fundo de investimento em Porto Maravilha, não me lembro do nome exatamente agora, é proprietário. O fundo é proprietário de uma parte do Porto Maravilha, daquele empreendimento urbano, né? Então, tem minúcias jurídicas, que eu acho que o Henrique não vai entrar, eu espero que não, porque senão a gente não vai sair daqui hoje, porque o negócio é realmente cheio de filigranas jurídicas, né? O fundo ele pode ser proprietário, o fundo ele pode ser capitalizado, o fundo ele junta investimento, ele pode ter terra no nome dele, etc. O certificado de recebível imobiliário é só um papel, tá? E essa é a cara da cidade global que se pensa construir. Está muito de longe, então ela ainda parece muito convidativa, né? Parece bonita, tudo. Mas por que eu trouxe também essa imagem da Bia? Porque mostra, na verdade, que existe uma economia de escala, você juntar esses prédios no mesmo lugar da cidade, né, com construção de obras públicas que são paradigmáticas, que são obras icônicas, né? Aí a arquitetura desempenha um papel fundamental, né, para construir esses espaços e essa ideia dessa cidade global, que faz com que esse investimento se mantenha naquele patamar esperado pelos seus investidores, né? O Shopping Pátio Higienópolis foi o primeiro fundo de investimento imobiliário que a gente teve no país. Como é que vocês acham que ele se mantém? Qual que é o fluxo que tem lá? Os aluguéis que os lojistas pagam para o fundo, né? Os lojistas pagam aluguéis. Esses aluguéis vão para um fundo, né? E esse fundo, o fundo de investimento imobiliário, chama-se Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Pátio Higienópolis. Do meu ponto de vista, eu acho que é o modelo perfeito para esse tipo de edificação, sabia? Faz o shopping, faz o fundo lá, beleza, né? Agora, a migração desses modelos para as políticas públicas que adressam especificamente a falta de infraestrutura, os problemas crônicos que nós temos nas nossas cidades, é o que eu acho que a gente tem que estudar e tem que mostrar as incoerências, as enormes contradições. Um modelo calcado no investimento privado, em que o investidor está na dominância da escolha de tudo que está gerado a partir disso, não pode dar as cartas, não pode dar o tom de como uma política pública deve se comportar em relação à habitação e ao saneamento. Aqui é um outro fundo de investimento imobiliário, que é o Cidade Jardim. É impressionante, olha quantos andares de shopping e estacionamento, né? E também o outro ali do outro lado, onde tem o bebê Votorantim. É claro que as cidades brasileiras também foram construídas com grandes empreendimentos. E aí eu quero só dar um toque. Aqui é a Águia de Aia, conjunto habitacional feito pela CDHU, década de 80. Foi um grande empreendimento à época. Era investimento do Estado para essas empresas. Aquilo que eu falava das permanências e da mudança, né? Só que isso aqui, o tipo de financiamento feito, o tipo de empresa que recebeu o financiamento, o tipo de ligação dessa empresa que foi contratada por administração direta, por uma empresa pública para fazer o empreendimento habitacional, a ligação dessa empresa com o mercado de capitais era completamente diferente do que a gente vê hoje e do que o Minha Casa Minha Vida representa para essas empresas atualmente, né? Então, não é que você só tem grandes projetos, megaprojetos hoje. Não é isso. Gente, Ponte Rio-Niterói, década de 70. Não é que você só tem megaprojetos no âmbito
da dominância das finanças. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é que, ao conectar esse capital excedente internacional, que tem outro tipo de interesse e que tem um tipo de velocidade, uma circulação e uma atratividade pelo risco e por altas taxas de retorno, ao conectar esse mundo, esse ambiente, com o ambiente da urbanização e do mercado imobiliário em uma cidade desigual como a nossa, as cidades como são as cidades brasileiras, o que você tende a fazer é aprofundar a desigualdade, é aprofundar as características fundadoras da nossa urbanização, tá? Então, não simplifiquem o argumento, a gente tem que sentar, ler, estudar sempre muito. Onde é que você acha que tiram todas essas valorizações? E aí eu estou caminhando para finalizar. Essa linha azul é a inflação de 2008, janeiro de 2008 até janeiro de 2015. A linha azul é a inflação, tá? IGPM. A linha laranja é a valorização dos imóveis. Muito maior do que a inflação, né? O retorno que se tem, quem está investindo e trabalhando com esses fundos e fazendo esse jogo especulativo no mercado imobiliário e no mercado financeiro, é muito alto. É muito alto. Aqui, até da Bovespa. O azul é o Ibovespa. E o amarelinho é a valorização dos imóveis pela FIP-ZAB, que realmente é uma vergonha. A gente não tem outros índices melhores de avaliação da valorização imobiliária, mas é o que temos ainda. Acho que agora tem mais tem um índice feito pelo Banco Central, mas ele não vai até 2008. Então, era isso que eu queria trazer para vocês como reflexão. Eu espero que tenha ficado muito picotado, começar falando da precariedade habitacional e do tipo de cidades que nós temos, para mostrar muito rapidamente, com pinceladas, o papel desses instrumentos financeiros que procuram ligar o mercado de capitais com o mercado imobiliário e o potencial desastroso que eles podem ter para nossas cidades. Enfim, a gente continua o debate. Muito obrigado, professora. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Henrique. Pessoal, boa noite. Estou de volta, né? Quero agradecer novamente ao Saju, parabenizar, claro, pela organização do curso, agradecer pelo convite e a oportunidade de estar nessa mesa aprendendo bastante com a professora Luciana, que é engraçado. Nós temos muitos amigos em comuns, né? Muitos colegas professores, pesquisadores em comuns, e a gente praticamente não se encontra, né? Então, Saju, obrigado por promover também esse encontro com a professora Luciana Roy. Eu acho que foi muito bom a fala da professora Luciana ter sido antes da minha, porque ela já toca em alguns pontos que eu entendo que são pressupostos do que eu vou colocar aqui com vocês, especialmente a interpretação de que isso, de certa forma, tem uma relação muito direta com o debate que foi feito aqui segunda-feira, né, pelo professor João Vitor e pelo professor Massoneto, que é a produção capitalista das nossas cidades, né, e essa interpretação de que nós não começamos a produzir cidades capitalistas com o processo de globalização mais recente, ou de financiarização mais recente. O capitalismo, ele viveu e vive ciclos que se renovam, né? A racionalização dos processos capitalistas
ela vai acontecendo também porque as crises são cíclicas, e, portanto, essas crises cíclicas do capitalismo, elas acontecem um pouco como aquele fenômeno da espiral. O ciclo vai acontecendo e vai fazendo com que o novo patamar de organização das forças produtivas aconteça. Então, de fato, nós vivemos um momento diferente da acumulação capitalista, que tem repercussões próprias nas nossas cidades, mas esse momento não inaugurou a produção capitalista das nossas cidades. E, por outro lado, como também já destacado pela professora Luciana, esse modelo da cidade global, né, que é vendido como uma espécie de cartilha ou de receita de bolo, né, com alguns parâmetros que eu vou trabalhar aqui com vocês, algumas características que a literatura internacional e brasileira apontam como características comuns desses projetos de renovação urbana no contexto das cidades globais. Essa cartilha e essa receita, elas aterrissam no contexto histórico, social, territorial, que é diferente. É diferente porque as cidades brasileiras e a política e a maneira como o Estado brasileiro e os atores sociais e econômicos brasileiros se arranjam historicamente não é a mesma forma como isso acontece em outros países. E é diferente também porque, num país como o Brasil, eu não posso dizer que a maneira como as cidades amazônicas foram se constituindo é exatamente igual como as cidades do Sudeste brasileiro foram se constituindo com as cidades do Nordeste brasileiro. Então, existem especificidades nacionais e especificidades locais que fazem com que essa receita de bolo, quando você vai fazer o bolo, ele desanda, fica solado, né? Não fica fofinho como é a promessa, né, dos operadores internacionais e daqueles que arquitetam esse modelo das cidades globais. Então eu queria começar fazendo um desafio para vocês. Perguntar o seguinte: quais dessas duas imagens elas representam a cidade de Paris, na França? Uma enquete aqui bem rápida. Marcelo, o que você acha? As duas. Marcelo acha que as duas são Paris, porque é a Torre Eiffel, né, gente? Qual? Qual? Da direita? Da direita, né? Bom, gente, nenhuma das duas. Uma é Las Vegas, a outra é um condomínio fechado na cidade de Hangzhou, na China, que inclusive é uma cidade hoje fantasma, né? Porque ela é tão artificializada que as pessoas não têm o desejo de morar lá. Então é um pouco uma brincadeira para mostrar para vocês que esse movimento, né, do qual o Harvey fala muito bem naquele livro sobre pós-modernidade, né, da condição pós-moderna, um capítulo específico da urbanização da pós-modernidade, ele vai mostrar como esses processos globais vão transformando as cidades em territórios um tanto quanto sem identidade em alguma dimensão. Porque esse processo não é totalizante, óbvio, as cidades mantêm sua identidade e os territórios também continuam com a sua própria história, com seus significados, mas, em certa medida, há um movimento de homogeneização, de estabelecimento de alguns ícones, né? Então, esses prédios espelhados que você vai na Berrini, você vai na Avenida Paulista e parece que você está em qualquer outro território de uma grande metrópole, né? Nessas áreas de edifício de apartamento, de escritório, parece tudo muito parecido. Então, há um padrão arquitetônico, há uma maneira de construir, há digamos, uma certa escolha estética também, né, como esses empreendimentos vão sendo construídos e projetados, e de certa forma vai gerando essas situações jocosas, né? Então, que a Paris as pessoas querem ter Paris perto de si, né? Na China, nos Estados Unidos e em qualquer lugar. Então, o que a gente está chamando de cidades globais, e tem vários nomes camuflados, né? Porque também a semântica envolvida em torno da questão das cidades globais vai produzindo novos termos e novas expressões, um pouco tanto, e vão capturando, né, também velhas expressões. Então, quando se fala em cidades inteligentes, cidades conectadas, cidades resilientes, é um tanto quanto um vocabulário que gravita em torno desse ideário, né, dessa ideologia das cidades globais,
num projeto que ficou conhecido. A gente tem uma literatura internacional já bastante ampla, mas brasileiro eu recomendo, né? Nós temos muitos professores e pesquisadores que produziram já uma literatura sobre isso, né? Sobre o empreendedorismo urbano, ou sobre aspectos específicos desse movimento. A própria professora Luciana, que trabalha a questão da financiarização, né, da habitação, mas aqui também na FAUSP, o professor João, né, tem um livro chamado O Mito da Cidade Global, a professora Mariana Fix, ou no Rio de Janeiro, no IPU, o professor Carlos Weiner. Né? Nós temos aí já uma professora Rose Coupans, que tem um livro chamado Empreendedorismo Urbano. Então nós já temos uma reflexão brasileira sobre como esses movimentos globais, né, foram acontecendo e se desenhando, e de certa forma também como no nosso país e nas nossas cidades ele aterrissou, e que promessas ele cumpriu, deixou de cumprir, e que tipo de violações, né, e agressões às nossas cidades esse movimento também gerou. Então esses pontos aqui são pontos que eu extraí de uma autora chamada Saskia Sassen, né, que tem, né, uma literatura sobre globalização e os mercados, né, e a produção também das cidades. E a Saskia, ela aponta algumas características desse movimento do empreendedorismo urbano das cidades globais. Primeiro, uma percepção de que as cidades passam a ser agentes dentro de um ambiente econômico e político de competição. Então as cidades, a gente fala muito da cidade mercado e da cidade mercadoria, mas a cidade também é um agente, então ela cumpre esse tríplice papel. Os gestores, e essa palavra gestor, ela vem também junto um pouco com esse movimento, né? Porque a palavra gestor, ela é de origem da gestão empresarial e da administração empresarial e não da pública. Então os gestores urbanos, os gestores das administrações locais, eles devem ter um protagonismo na disputa entre as cidades do mundo todo para conseguir atrair mais investimento, mais dinheiro, mais abertura de mais postos de trabalho, mais possibilidades de riquezas para as suas cidades. Depois a gente vai ver que isso é um tanto quanto um mito e uma falácia, porque uma das estratégias que é usada é desoneração fiscal, né, e isenção fiscal. Então, sob a justificativa de atrair mais riqueza, o que essa administração pública faz? Ela isenta boa parte desses empreendimentos do pagamento de tributos. Se não completamente, mas pelo menos por um período de tempo, para assegurar que esses empreendimentos vão ter rentabilidade, né, especialmente no momento de instalação e nos primeiros anos de funcionamento, e que também vão reduzir seus custos de operação. Então, o primeiro tópico é que as cidades passam a ser vistas como atores, atuantes, importantes, ativos no cenário internacional. Isso não é qualquer mudança, porque até, né, mais ou menos a década de 60, os atores internacionais eram os estados nacionais, eram os países. As cidades, elas não participam do sistema global, por exemplo, como a ONU, ou como a OEA, o Sistema Regional de Proteção de Direitos aqui na América. Quem são os principais atores e que exercem sua soberania no âmbito internacional e, portanto, assinam tratados, fazem acordos de comércio, são os países. Quando a gente começa a entender que a cidade ela é um ator também que negocia, inclusive no âmbito internacional, isso desestrutura um pouco a hierarquia de escala que é estabelecida nas nossas constituições, né, especialmente nas federações, em que o município é um ente estritamente local e é a União que vai ser o nacional e de atuação internacional. Uma outra questão é que esse modelo ele aposta muito na reestruturação e transformação dos territórios, um tanto quanto naquele movimento de transformação ou de destruição criativa do capital. Então, muitas vezes áreas degradadas são destruídas para dar lugar a algo novo, porque isso vai carrear novos empreendimentos, portanto, mais investimento naquele território. Isso tem a ver com a requalificação, né, dessas áreas, e evidentemente a requalificação trabalha com o aspecto da valorização imobiliária. A especulação imobiliária ela permeia esses processos, seja
né, na expectativa de que obras públicas venham a valorizar a terra naquela região, seja os próprios empreendimentos privados, que também contam com um processo especulativo de incremento, né, do valor da terra urbanizada. E as operações urbanas consociadas, só para fazer um parênteses, por exemplo, se baseiam na especulação imobiliária para serem bem-sucedidas. Se não houver aumento da terra do preço da terra a partir dos investimentos feitos pelo Estado, ninguém vai querer comprar, né, os certificados de potencial construtivo de uma operação urbana consociada. Porque se eu sou um investidor numa operação urbana consociada, o que eu quero? Comprar barato para depois negociar caro. E eu só consigo fazer isso se o meu certificado valoriza. O certificado ele tem uma relação com metro quadrado que se pode construir naquela região. Então, quanto mais caro o metro quadrado vai ficando, esse título também vai ficando mais caro, eu consigo negociar ele depois. Um processo especulativo, né? Eu compro contando que ele vai ficar mais caro para eu vender no futuro. Então, nós temos muitos exemplos hoje nas nossas cidades, né, que propõem uma requalificação dessas áreas degradadas. Aqui em São Paulo, o projeto Nova Luz, que não prosperou. O projeto Novo Recife, que vocês devem conhecer como Cais Estelita, né, o Acuto Estelita. O projeto Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, cidade olímpica. Né? O projeto Cais Mauá, em Porto Alegre. Como em outras cidades, né? Belém do Pará, né, na região ali também do Cais, que foi na Estação das Docas, que sofreu um processo de renovação também. Então, esse modelo ele aposta em transformação dessas áreas. Uma outra aposta é em grandes projetos, porque vamos entender também que nós estamos nesse momento de financiarização em que as grandes empresas do setor imobiliário brasileiro, que se originaram como empresas familiares, na maioria das vezes, vejam os que fizeram a delação premiada da Lava Jato. Todas as empresas têm nomes de família, né? Porque as origens dessas empresas são de empresas de um capital familiar. E ao longo do tempo, no nosso processo capitalista, elas foram abrindo o seu capital para o mercado de ações, ou seja, elas foram também se financiarizando. Então essas empresas, elas não querem fazer um projeto de ali pequenininho, poucos metros quadrados, né? O capital ele precisa avançar nessa fronteira de acumulação e, portanto, para esse setor é interessante que sejam projetos de grande investimento, porque projetos de grande investimento asseguram também um grande retorno, né? Então ninguém quer fazer transformação ali pontual, né, alguma coisa na cidade, querem transformar um bairro inteiro. E a gente percebe que essas áreas de renovação urbana elas têm cada vez se ampliado mais. O projeto da Operação Urbana Bairros Tamanduateí, aqui em São Paulo, né, cujo projeto de lei foi enviado para a Câmara esse ano, ainda não está em operação, ainda está para ser aprovado, é o maior perímetro de operação urbana consociado que a cidade de São Paulo já propôs. É maior do que o centro, é maior do que Águas Espraiadas, é maior do que Faria Lima, se bem que Águas Espraiadas vai aumentando também, né? Vai se expandindo. É maior do que Água Branca. Então, cada vez mais eles vão querendo abarcar uma parcela do território maior, para garantir a emissão de mais títulos, mais certificados, e o processo especulativo também consiga avançar. E esses grandes projetos, especialmente, né, no viés dos projetos públicos, porque vejam, o processo de financiarização ele acontece, né, para a transformação desses territórios nas nossas cidades, mas os agentes privados não são os únicos agentes que promovem essas transformações. Elas jamais seriam possíveis se não houvesse articulação com outros agentes econômicos e políticos, né, que atuam nas nossas cidades. E o Estado talvez seja o principal deles. Então, boa parte dessas obras são obras públicas, né? Então, obras como grandes museus, ponte, né? Todo projeto de operação urbana consociada a gente brinca. Tem sempre uma ponte milionária para fazer, para gastar o investimento e valorizar aquela área. Prédios de escritório, equipamentos turísticos, tá? Então, são ícones, né, que demarcam a paisagem urbana na tentativa de transformar esses territórios. Uma outra característica é que tem uma modelagem jurídica também para que essas coisas aconteçam, né? Então, esses processos cada vez mais vão
transformando as legislações dos países e das cidades para permitir parcerias público-privadas, operações urbanas consorciadas, no caso aqui de São Paulo, o consórcio urbanístico, que nem é um instrumento presente no Estatuto da Cidade, mas que o Plano Diretor de São Paulo de 2002 inovou, né, desde aquela época trazendo essa figura do consórcio urbanístico, ou experiências fora do Brasil de reparcelamento, né, que é o Land Readjustment. Aqui o reparcelamento não é uma figura jurídica possível, porque a nossa lei de parcelamento do solo, que é de 79, né, a lei 6766 de 79, ela só traz a possibilidade de você parcelar a terra mediante loteamento ou desmembramento da gleba. Então, o reparcelamento, que é a possibilidade de eu adquirir um conjunto de imóveis públicos e privados e fazer um novo parcelamento em cima daquele pré-existente, não é uma figura que a nossa legislação aponta hoje em dia. Mas há projetos de lei querendo incluir o Land Readjustment também na legislação brasileira. Uma outra característica é exatamente que a professora Luciana já tocou, o processo de financiarização da produção imobiliária. Não apenas a produção habitacional, nós temos no Brasil um sistema financeiro de habitação e um sistema financeiro imobiliário. São dois sistemas, às vezes conversam, às vezes não, mas a financiarização é da produção imobiliária como um todo, que permite shopping, prédio de apartamento, prédio de escritório, atividade de serviços. Então não é só a financiarização da produção da moradia. Altos investimentos em tecnologia da informação, porque as cidades globais são cidades conectadas. Quando vocês viajam para Nova York nas férias, vocês querem jogar no Pokémon GO, claro, óbvio. Vocês querem ver lá nos aplicativos de pegação quem é que está na região, né? No Tinder, Então, são cidades que precisam ter banda larga, precisam ter fibra ótica instalada, precisam ter boas redes de comunicação e de internet. Quando você vai para um hotel, a primeira coisa que você pergunta é se tem Wi-Fi no quarto, né? Então, essas cidades globais são cidades que também permitem uma infraestrutura de comunicações e de transferência de dados para viabilizar a instalação desses grandes empreendimentos. Como é que uma grande seguradora vai estabelecer uma filial na cidade de São Paulo se ela não consegue ter uma comunicação em tempo real com as suas filiais no mundo todo? Como é que uma grande empresa vai se estabelecer numa cidade se essa cidade não lhe permite transferência de dados e de informações em tempo real para outros lugares do mundo, inclusive negociações financeiras? Então, há um maciço investimento em tecnologia da informação.